Olá, pessoal. Compreender as estratégias de branding desenvolvidas pelas principais empresas em operação no nosso país. Conhecer não somente as estratégias, mas, acima de tudo, também conhecer os executivos, as executivas que criam, desenvolvem e, acima de tudo, dão o tom das estratégias de branding. Conversar com eles, entender os pormenores, entender como é que se desenvolveu tudo isso, quais foram os grandes aprendizados, os grandes empecilhos, fazer com que você entenda, acima de tudo, o que precisa ser feito para fazer de uma única vez, de uma forma correta. Esse é o grande objetivo do Bora Falar de Branding. Uma websérie, já estamos indo para a 4ª temporada, onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre tudo isso que eu falei. Conhecer as estratégias, conhecer os executivos, avaliar os seus aprendizados, avaliar os riscos envolvidos e, acima de tudo, proporcionar um belo debate acadêmico para você, nosso público-alvo, alunos de MBA, alunos de graduação, de comunicação, marketing, publicidade, relações institucionais e sustentabilidade como foco principal. Então, meu nome é Dario Menezes, eu sou o realizador da websérie Bora Falar de Branding. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez. E a gente tem hoje a oportunidade de conversar com Cíntia Junqueira Cato, Head de Marketing e sócia da XP Investimento. A Cíntia vai conversar com a gente, contar um pouquinho de como se desenvolveu toda a estratégia de branding e extensão de portfólio da XP, falar sobre o rebranding, falar quais são os grandes pilares dessa marca e, acima de tudo, trazer para você conhecimento, insights relevantes sobre essa grande corporação brasileira, tá bom? Então, um pouquinho antes só de eu trazer a Cíntia, só queria te pedir, clica aqui embaixo, por favor, dá o seu ok, envia, por favor, as sugestões, seja pelo LinkedIn, seja pelo próprio canal do YouTube, de pessoas e empresas a serem entrevistadas, que temas você gostaria de ver, acima de tudo, serem abordados no Bora Falar de Branding, e que assine o canal, não só dê o joinha e suas sugestões, mas também assine o canal, para que você consiga receber todas as atualizações necessárias sobre o nosso canal, tá bom? Então, em um segundo, eu estou colocando aqui na nossa conversa Cíntia Junqueira Cato, Head de Marketing e sócia da XP Investimento. Um abraço. Olá, pessoal. Conforme prometido, estou voltando, então, com Cíntia Junqueira Cato, sócia e Head de Marketing da XP. Simplesmente essa empresa magnânima, essa empresa que tem feito uma revolução dentro do mercado brasileiro, uma empresa que tem ambições, e a ambição que eu estou falando no sentido positivo da palavra, né, de ser cada vez mais relevante para a sociedade brasileira. Cíntia, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua atenção, obrigado por estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouquinho, né, que é a grande intenção do Bora Falar de Branding, que é discutir, dar luz, acima de tudo, às questões que circundam e não são poucas, muito pelo contrário, são inúmeras. Imagino como é que é a sua agenda, o número de decisões que você tem que tomar diariamente para conduzir o marketing de uma empresa como a XP. Seja bem-vinda. Legal, Dário, obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho aí de branding e contar um pouquinho da história da XP aí nesse universo. Valeu, Cíntia. Primeiro de tudo, é uma pergunta que ela é tradicional, né? Ela está presente em todas as gravações, que é só para as pessoas entenderem um pouquinho quem é a Cíntia, né? O nosso público, ele é majoritariamente de alunos de MBA do Brasil como um todo, de comunicação, de marketing, de branding, de relações institucionais. Então, conta para a gente um pouquinho, né, do que você estudou e da sua trajetória para chegar nessa belíssima posição que você tem hoje. Legal. Eu sou formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, fiz depois uma pós ali na USP de marketing e mercado. Estou há 15 anos trabalhando no mercado e sempre no marketing de mercado financeiro. Então, fiquei 10 anos ali no Itaú, que foi minha escola, que eu comecei ali como estagiária. Depois desses 10 anos, passei pela Elo, bandeira de cartão, passei pela DOTS, programa de fidelidade, e estou na XP há 3 anos, construindo aí essa marca. E 3 anos na XP devem ser uns 30 anos de uma empresa tradicional, né, não?
Porque É isso, a gente sempre brinca que é ano de cachorro. ano de cachorro é ótimo, mas é verdade, porque a velocidade que vocês implementam as coisas é impressionante. Então, você tem 3 anos à frente, né, do marketing da XP, depois dessa trajetória por outras empresas do segmento financeiro. E empresas que têm perfis muito diferentes, né? Guardei aí Itaú, Elo, não sei o quê, e aí essa grande alavancagem, acima de tudo, essa oportunidade na XP. Sem entrar nos bastidores, mas conta um pouquinho para a gente o que é gerenciar o marketing de uma empresa tão jovem e tão vibrante como a XP. Passarinho me contou que você foi uma das primeiras pessoas do marketing da instituição como um todo. Então, você viu, né, o nascimento e todo esse desenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente. Legal. Eu acho que é um desafio e uma responsabilidade gigantes, né? Então, quando eu cheguei no marketing, o time era super enxuto, a gente foi estruturando todo o time ali até a gente chegar no modelo que a gente está hoje. E acho que o principal, assim, da XP que a gente conversa muito lá dentro é como que a gente consegue manter o espírito de startup, né? Dessa flexibilidade e dessa agilidade, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade do tamanho que a marca está hoje e tudo que a gente vem fazendo pela frente, né? Então, acho que a gente tem muito esse DNA, a gente brinca que a gente é uma startup grande, né? Que é esse DNA de, pô, tive uma ideia hoje, preciso colocar no ar amanhã, e a gente vai vendo como a gente faz e como a gente consegue fazer isso com uma responsabilidade cada vez mais de uma marca que não é tão pequenininha mais, né? Não, e bacana que você conjugou duas coisas, né? Agilidade com responsabilidade, né? Eu preciso sim fazer dar essa velocidade, esse dinamismo que a própria marca exige. A gente já vai perguntar sobre pilares da marca, mas a própria marca traz isso, mas cada vez mais com a responsabilidade de alguém que hoje já é bastante relevante e tem, como eu falei, ambições de ser cada vez mais relevante, fazendo uma extensão natural do seu portfólio de produto, né? Legal, acho que tem um ponto até aqui para complementar, que eu acho que é como a gente consegue fazer isso pensando numa construção de médio e longo prazo, né? Porque a gente tem esse DNA e esse calor, e eu acho que é o que fez e faz a XP está chegando onde está, né? Que é essa rapidez que eu comentei, de tivemos uma ideia hoje, vamos colocar no ar amanhã, mas como que a gente consegue equilibrar isso pensando numa construção de médio prazo de marca, né? Como a gente consegue garantir essa consistência, como a gente consegue garantir todos os fios condutores para a gente não ficar fazendo um monte de ação ali picada de curto prazo, assim. Então, acho que esse é o grande desafio, né? Ter essa flexibilidade, essa agilidade, mas garantindo essa sinergia e essa estratégia ali no médio e longo prazo. Eu vou fazer só um break, porque às vezes eu converso aqui com o nosso público, Cíntia, que é o seguinte: olha a experiência que ela está passando, né? Para a gente, né? O famoso, como falam os mais jovens, olha a visão, né? Segura na visão. Que é, acima de tudo, o seguinte: as empresas focam muito no curto prazo. Isso leva a um pensamento, às vezes, só do que eu preciso fazer para atingir o trimestre, para conseguir atingir o resultado imediato. Quando, na realidade, o que ela está dizendo, com a experiência que ela traz e com a responsabilidade dessa empresa que ela tem por trás, a gente pensa assim nessa velocidade de hoje, mas fazendo a ponte com o curto, médio e longo prazo. Porque eu vejo, às vezes, empresas que, no afã de dar resultado no curto prazo, destroem, às vezes, pilares do seu médio e longo prazo. E isso é inconcebível quando a gente está falando de brand. Então, belíssima colocação da Cíntia nesta construção de curto, médio e longo prazo. Tudo tem que fazer sentido. Em bom português, lé com pé. Tudo tem que fazer sentido. Então, no afã de acertar aqui, você está destruindo premissas de construção de valor de médio e longo prazo. Voltei. Não, legal, porque eu acho que as empresas elas precisam muito se preocupar com isso, né? Porque eu vejo várias empresas no mercado, algumas mais sólidas, que olham muito no médio e longo prazo, mas aí perdem o timing e a agilidade do momento, né? E empresas estão começando que têm esse timing, mas acabam perdendo. Então, eu acho que o segredo nessa construção ali de branding é muito conseguir esse equilíbrio, né?
Acho que esse equilíbrio perfeito ali de não perder esse timing da startup, a agilidade, o ter a ideia e colocar no ar, mas ao mesmo tempo garantindo uma construção consistente, né? Como tem um provérbio chinês, né, o equilíbrio é a melhor coisa, né? Esse é o ponto ideal, né? Bacana. Já que a gente falou de agilidade e responsabilidade, vamos só recuperar um pouquinho para quem está nos assistindo. Quais são os grandes pilares da marca XP? A XP, você diz pilar de negócio, pilar de cultura. Se eu for olhar um pouco o pilar de cultura ali, a XP faz parte da XP Inc., né? Que é nosso grupo, é a plataforma ali tecnológica de investimentos. Os grandes pilares de cultura da XP Inc. é sonho grande, mente aberta, espírito empreendedor e foco no cliente. São os 4 pilares ali como empresa e cultura que a gente tem na Drive, né? E nosso propósito como marca, a gente fala muito que o propósito é transformar, de fato, o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Olhando um pouco para o pilar de negócio, quando eu falo para a XP, eu acho que a XP tem 3 alavancas grandes de negócio, que é nossa assessoria, né? Então, a gente é referência em assessoria e investimentos no Brasil. Hoje a gente vê já mais corretoras, até bancos entrando ali nessa frente do assessor de investimentos, né? Que é uma coisa que a gente começou ali lá atrás, que é um dos core business ali da XP. Produtos e serviços, né? Então, garante os melhores produtos e serviços, está sempre à frente, está sempre buscando o que tem de novo, tal. E conteúdo. Então, levar conteúdo relevante para as pessoas e garantir que a gente está dividindo com elas tudo que a gente tem de informação, até para criar todos esses produtos e para prestar melhor assessoria, né? Perfeito, perfeito. E vocês acabaram de fazer um rebranding, certo? Certo. Que foi até onde eu sei, que foi com a Tátil, que eu já gravei, né, está disponível para o pessoal ver com o Fred Gelli, que é um craque. Conta um pouquinho qual foi essa motivação desse rebranding. Legal. A gente está fazendo 20 anos esse ano, né? Mês que vem a XP faz 20 anos. E acho que de lá para cá a gente se transformou muito como negócio, né? Então a empresa cada vez mais, quando a gente olha até em produtos e serviços, né? A gente tem esse foco em investimentos, lançamos esse ano nosso cartão de crédito, que é o cartão de crédito do investidor. Então a gente tem passado, a gente está cada vez mais uma empresa tecnológica, olhando inovação, explorando outros mercados e crescendo. E aí depois de 20 anos a gente falou nada mais justo do que a marca seguir e transparecer tudo isso, né? Então é uma marca que a gente fala, nossa, já estamos aí há um tempo do mercado, então a gente tira o investimentos ali da marca, a gente assume nosso apelido, porque poucas pessoas já falavam XP Investimentos, todo mundo já acabava falando XP, né, a XP, então a gente tira o investimentos do nome, fica com o XP, e em um branding ali que a Tati construiu com a gente brilhantemente, muito mais ágil, que mostra que a gente está à frente, que ele é mais tecnológico, né? Quem olha ali, a gente vê o comparativo das marcas, a gente fez muita questão de não ser uma mudança muito grande, né? Porque acho que a XP, por mais que a gente fale desses 20 anos, ainda é uma construção ali se consolidando, e ela tem muito esse DNA sólido, né, que está representado ali dentro da nossa marca. Então, a gente não queria nenhuma mudança enorme, que a gente perdesse essa construção que a gente teve até aqui, mas, por outro lado, quando você compara as duas marcas, a antiga era mais fofinha, era mais redondinha, quando a gente olha para essa parte do design, e representava menos a gente do que essa marca aqui na nova. A gente já traz uma fonte que é um pouco mais bold, né, que ela mostra que a gente está à frente, que ela é mais tecnológica, que quase a marca está andando ali para frente, que acho que traz muito do nosso DNA. Eu não estou com ela aqui na tela, mas ela tem meio que um corte, não é isso? E ela tem uma questão de luz e sombra ali, né? Tá. O X é como se ele estivesse fazendo uma sombra ali no P, que também vem muito do nosso drive, né? A gente fala que, como marca, a gente quer dar luz para tudo que a gente acredita. Sejam oportunidades, então a XP é o farol, a gente fala que a gente é a lighthouse brand, né? A gente é aquele farol que está te guiando, que está te mostrando quais são as oportunidades, qual que é a estratégia, qual que é o melhor caminho para você seguir.
Então, muito do que vocês vão ver ali, do que a gente vai entrar de peça, e quando a gente olha o desdobramento de marca, mas que a marca já traduz, tem isso de luz e sombra, mostrando que a gente dá luz para todos os nortes que a gente acredita e que a gente está vendo ali à frente. Nossa, que bacana, o Lighthouse Branding, isso é interessante, é bacana, bacana, e principalmente porque bate com o pilar tanto que eu anotei aqui, né, estou olhando aqui se eu anotei, tanto de cultura, do foco no cliente, mente aberta, como no pilar de negócio e conteúdo, por exemplo, e assessoria, né, então é um mix bacana, bacana. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta, e assim, esteja à vontade para dizer se eu viajei. Reza a lenda, e aí pode ser só lenda, né, que XP começou como XPTO e que em algum momento tiraram o TO e virou XP. Outros falam que tem a ver com exponencial. Pode contar? Não, posso, acho que até o próprio Guilherme Benchimol já contou aí em algumas entrevistas. Foi uma ideia dele mesmo e nasceu como XPTO mesmo. Ele ali pensando na marca no começo, vários economistas, como a gente vai chamar tal, e tinha essa gíria, ele brinca que ele fala, o marketing quer me matar quando eu falo isso, porque na época ele falou, vamos chamar de XPTO, que era meio que pode ser qualquer coisa, né? E aí todo mundo, não, então vamos deixar mais curto, fica XP. Mas eu acho que talvez tenha sido uma feliz coincidência, né? Porque a XP hoje tem muito a ver com experience, tem muito a ver com exponencial, quando a gente olha o que essas duas letrinhas trazem ali e o que elas carregam até de significado, né? É muito forte e tem muito a ver com a gente. Legal, legal. E nesses 20 anos, agora apareceu no último ranking da Interbrand, né? E para quem não viu, também tem uma conversa gravada com o Beto Almeida, CEO da Interbrand Brasil. Vocês aparecem no ranking brasileiro em 10º lugar. E assim, é o famoso, como fala a Ludmilla, cheguei chegando, né? Porque nunca apareceu no ranking, quando já aparece em 10º lugar. Dá licença, já chega lá e já ocupa a posição, né? Como é que foi isso para vocês? E só aproveitando, não só como é que foi, porque deve ter sido uma grata surpresa, imagino. Outra é, como é que vocês fazem para gerenciar essa experiência do cliente com a marca, até porque isso está na cultura de vocês? Legal. Não, foi um orgulho gigante, né? A gente vê que pela primeira vez que a gente entrou no ranking, a gente já entrou nos 10 primeiros. E quando a gente olha ali, a gente é a primeira marca que não tem nenhum asset físico, né? A gente não tem um produto na mão com a marca, a gente não tem loja na rua com o logo em todos os lugares, né? Então, a gente é a primeira marca ali digital 100%, né, que já entra no ranking numa 10ª colocação. Então, para a gente foi um orgulho gigante e acho que tem muito a ver com esse foco no cliente que a gente tem, né? Isso está no DNA da empresa. Tudo que a gente faz e pensa em todos os pilares que eu coloquei ali para você, a gente pensa no cliente em primeiro lugar, né, na experiência. Então, a gente tem uma diretoria hoje que olha toda essa parte de experiência do cliente e a gente tem uma meta, que é o NPS, né, que é o Net Promoted Score, que é uma meta da empresa inteira. Então, uma meta que o Guilherme tem, né, que é a satisfação de fato dos clientes, o quanto os clientes recomendam a XP e que desce para todas as áreas da empresa, para as principais áreas da empresa ali, todo mundo olha para isso e a gente vê o pulso mês a mês de como que está a satisfação dos nossos clientes, com planos de ações claras do que a gente tem que fazer para melhorar, de como a gente dá um feedback para eles, então, do que eles apresentaram para a gente como um ruído do que precisava melhorar, o que a gente fez para resolver no mês seguinte. Então, a empresa toda é muito engajada e acho que isso faz a gente ser bem assertivo ali e garantir que o cliente sempre está em primeiro lugar para a gente conseguir se ver nesse ranking, né? Eu sou cliente e posso testemunhar que eu recebo de vez em quando o e-mail de vocês com a escala do NPS. Cíntia, a gente tem... Você falou aí, né, do experience, do exponencial e tudo. Ainda sobre Interbrand, né? Primeiro, assim, desculpa, eu estava só ponderando duas coisas ao mesmo tempo, o famoso eu tilt aqui.
Primeiro, você fala que é a primeira do ranking, dentro das 10, vocês são o primeiro que não tem assets. E eu não tinha feito essa leitura, eu acho essa leitura interessantíssima. Eu faço uma outra leitura que das 10, se eu não me engano, 4 ou 5 marcas, agora incluindo com vocês, são do segmento financeiro e eu acho que umas 3 de cerveja, né? Acaba tendo. Então, a minha leitura sempre foi isso, uma grande concentração. E não tem nada de errado ter concentração, eu sempre digo, apenas é uma leitura do nosso contexto do negócio, simples como isso, ponto, né? Não é tão diversificado quando você olha o ranking de outros lugares, mas zero de problema. Mas essa tua leitura a primeira sem asset é muito interessante. Ainda sobre Interbrands, e eu acho que vou puxar assim, sabe quando você puxa o fio do novelo e vem bastante coisa ali, que é a questão do... Ainda sobre o relatório da Interbrands, eles dizem que as marcas, e aí está falando no geral, as marcas globais, vivem uma década de possibilidades, e o próprio Kotler lançou o Marketing 5.0, ele fala sobre o uso de realidade virtual, sobre inteligência artificial, como isso vai modificar o marketing, né? Mas eles falam também que, além de uma década de extremas possibilidades, é uma década de responsabilidade. Talvez tenha sido de todos esses 22 anos que a Interbrand está indo de monitoramento de valor de marca, onde as marcas mais estão sendo cobradas. E aí, puxando lá nessa conversinha lá do início, agilidade com responsabilidade. As empresas estão sendo demandadas, as marcas cada vez mais, dentro dessa arena global que é a internet, estão sendo demandadas para serem cada vez mais empresas com responsabilidade, né? Como fala o Homem-Aranha, não sei se você gostava do filme do Homem-Aranha, grandes poderes demandam grandes responsabilidades, né? Simples como isso, né? E eu sei que vocês, aí que eu estou puxando o novelo, eu sei que vocês fizeram, não posso dizer que concluíram, porque eu acho que nenhuma empresa no mundo concluiu, mas vocês começaram muito bem a revolução de vocês. Vocês criaram, até onde eu me lembro, até onde eu sei, uma diretoria de ESG, fortaleceram os fundos de ESG, fizeram, né, o evento ESG. Conta um pouquinho para a gente como é que tudo isso tem acontecido dentro de vocês. Legal. Vou te responder dos 2 pontos, tá? Então, primeiro, olhando um pouco ali, inteligência artificial, tecnologia, inovação, quando você traz um pouco isso, eu acho que isso está muito no core DNA da XP e é muito importante para o mercado financeiro, principalmente de investimentos, né? A gente no Brasil não tem educação financeira na escola, né? A gente vê que é um gap cultural, então a gente, como XP, a gente se sente até responsável de como cada vez mais, quando a gente fala de conteúdo, a gente conscientizar as pessoas da importância de tudo isso e levar conteúdo. E aí, quando você fala de inteligência artificial, a gente está agora entrando com um projeto que a gente chama internamente de Gênio, mas é como a gente cria o Netflix ali de investimentos para as pessoas. Eu brinco para falar de Netflix, porque falando numa linguagem totalmente leiga aqui para a gente cada vez mais está entrando com um projeto ali que você consegue olhar onde a pessoa está investindo, qual que é o perfil dela, em quanto tempo ela resgata o investimento, né, o que ela precisa desse dinheiro ali, da liquidez desse dinheiro, o que está acontecendo no mercado para a gente dar uma recomendação de investimento para essas pessoas. Então, é quase ali, vi esse filme, já que você gostou desse, assiste esse. A gente, no investimento hoje, quando você olha em qualquer instituição financeira, aparece 1 milhão de lugares para você investir e as pessoas ficam, putz, mas não sei qual que é o risco, onde eu vou colocar. Então, a gente tem um projeto grande ali na XP que está entrando agora e a gente cada vez mais traz isso ali e fala para as pessoas, pelo seu perfil, né, tá acontecendo no mercado, tal, o que é, que eu acho que é muito legal para a gente ter essa responsabilidade ali e trazer isso usando a tecnologia para o bem. E aí, quando a gente vai para o lado do ESG, que é o que você falou da responsabilidade, acho que hoje é essencial, né? Então, a gente acredita muito nisso como empresa e acredita que empresas que não estão olhando para isso não têm uma vida muito longa ali. Dentro da XP, a gente criou uma diretoria de ESG, que é a Marta Pinheiro, que é a diretora que está à frente disso ali, com N iniciativas.
Então, aqui contando algumas, a gente tem algumas até desde processo seletivo que mudou, né? Então, a gente não pergunta no começo do processo seletivo qual que é o gênero da pessoa, qual que é a região, a gente não faz aquelas perguntas que antigamente eram básicas, mas para com certeza a gente garantir aquele primeiro filtro nas entrevistas pelo skill, pelo capacity, sem a gente olhar qualquer outra coisa que possa influenciar, né, para a gente garantir ali esse olhar super neutro. Ano passado, acho que foi ano passado, a gente entrou com um compromisso de ter 50% de mulheres na empresa até 2022. Então, a gente está atrás disso para a gente garantir cada vez mais equidade. A gente fez uma ação com um projeto que chama Juntos Transformamos, que a gente começou ali no começo da pandemia e que já passou por várias ajudas, né? A gente teve uma frente grande agora com a Amazônia, e na semana passada até a gente fez uma parceria com a ONG Gerando Falcões, ali do Edu Lira, que a gente dobrou todas as doações de cesta básicas. Então, quem entrasse sendo a gente como funcionário, cliente, assessor, a gente abriu para todo mundo, a gente dobrava o número de cestas básicas que todo mundo entrava para conseguir ajudar a sanar esse momento de fome, né? Então, assim, cada vez mais a gente está olhando para isso e com uma iniciativa atrás da outra, pensando, né, em como a gente consegue ajudar e ir além ali nessa frente de ESG. E aí, quando eu olho para o nosso core business, assim, a gente fez um evento há pouco tempo, que foi a Expert ESG, né? Que a Expert é o nosso evento mesmo de investimentos, e a gente fez com foco né? Em ESG. Belíssimo. Que foi super bacana, assim, foi acho que um dos primeiros do mercado ali com esse tema. E aí, para discutir desde a importância de todas essas ações, né, e responsabilidade das empresas como um todo, até olhando para investimentos, né? Então, hoje, na nossa carteira, obviamente, ali olhando, os times de produtos e serviços já estão com modelos e fundos de investimento que você consegue investir em empresas sustentáveis. Porque acho que é uma coisa que as pessoas estão cada vez mais buscando, e, né, então, eu quero investir o meu dinheiro, mas não só pela rentabilidade. Eu quero investir em empresas que, de fato, eu acredito que são empresas conscientes, que estão transformando. Então, como a gente consegue ter no nosso portfólio ali esse olhar para a gente garantir isso? Você deve ter visto, eu olhei para baixo para anotar aqui, porque eu estou anotando, porque eu quero depois conversar com o meu consultor de investimento da XP e fazer esse shift para os fundos que tenham mais a questão de ESG. Legal. Só para ter uma ideia, assim, né? O Expert XP são 3 dias, não é isso? 3 dias? Foram 3 dias. Esse é que a gente fazia físico, né? Em 2019 foi físico. E aí eram 3 dias, sendo que o primeiro dia era um dia exclusivo para assessor. E aí, esse último, a DSG, agora também foram 3 dias. E a gente vai ter a Expert ali esse ano, que a gente ainda está definindo ali o melhor modelo, mas a gente sempre caminha para isso, de 3 a 5 dias ali. Entendi. Nossa, belíssimo, belíssimo evento, belíssimo. Belíssima. Cada vez mais dentro dos desenvolvimentos do marketing, né, que é você não somente produzir conteúdo, mas se tornar um canal, o brand publishing, você ser um canal, né, esse é o... Não sei nem se dizer se é o embrião, eu acho que já é o filho completo para vocês terem cada vez mais, serem o dono da voz, né? Eu falo direto, preciso de intermediação, eu não vou interromper, eu vou, acima de tudo, entreter as pessoas, vou me relacionar com elas, né? De novo, não é nem um embrião, já é o kit completo, já está ali feito, né? Aí você falou sobre já gerando falcões e tal, mas assim, só para a gente voltar, março de 2020, chega a pandemia, né? Não é nem março, é fevereiro, né? 26 de fevereiro, se não me engano, o primeiro prazo. O que foi, como é que esse tsunami bateu aí para vocês, para o marketing e para o desafio da marca? Só para a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Como é que isso, no primeiro momento, assim, lógico, tem segmentos que são mais impactados do que o outro, dependendo da sua operação. Somente você não tem asset, então, assim, ninguém precisou deixar de ir na agência, né, para continuar falando com vocês. Mas, por outro lado, esse consumidor
passa a ter várias outras preocupações. Está no radar dele 400 coisas, entre elas sobreviver, e em algum momento eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer ou gerenciar meus investimentos. Como é que isso bateu para vocês, esse tsunami lá atrás? Não, foi exatamente um tsunami, né? A gente teve que reinventar. Eu acho que foi um momento que estava todo mundo se entendendo como ser humano, né? E sofrendo isso já na pessoa física, né? Para entender qual era o momento, quanto tempo isso ia durar, né? Eu acho que era um momento ali de muitas incertezas. E quando eu olho para a estratégia de marketing, a gente teve que se reinventar, né? Reinventar mensagem, formato, canal. Foi de fato uma reconstrução do zero, porque a gente tinha um plano lá em março, né, para um outro mundo, para um outro momento, para um outro mercado, para um outro contexto comportamental das pessoas, como você coloca agora, né? E a gente teve que se reinventar completamente e com agilidade. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente fez ali, a gente entrou com uma campanha que chamava Quanto Mais Você Se Informa, Melhor Você Decide, para levar conteúdo para as pessoas, né? E o principal era conteúdo de confiança, porque era muita gente falando muita coisa, né? E o mercado olhando ali para o nosso meio super instável. Então, a gente falou como a gente consegue levar informação de qualidade com agilidade para as pessoas terem mais informação e tomarem decisões conscientes, né? Então, a gente levou nosso Morning Call para a TV, que ele sempre teve um formato digital, a gente fez uma parceria ali com a CNN, a gente levou ele para a TV todos os dias de manhã para ter um alcance maior. A gente começou a fazer diversas lives, né, com nomes super relevantes ali da política e economia. A gente chegou a fazer mais de 200 lives num mês, naquele comecinho que tinha super poucas ainda, mas que foi como a gente consegue trazer os principais nomes para discutir esses temas e para dar uma visão de futuro e tal. Então, acho que essa foi um pouco da iniciativa que a gente teve bem no comecinho. Depois disso, na sequência, a gente entrou com uma campanha ali com o Amir Klink, que a gente falava sobre o poder da nossa assessoria, sobre a importância da nossa assessoria de investimentos. E foi bem nessa época ali, né, que os nossos concorrentes estavam fechando as agências, que os gerentes bancários estavam entrando de férias, porque estava todo mundo dando férias ali, né, meio que para eles. E aí a gente entrou falando que os assessores de investimentos estavam cada vez mais próximos, para de fato serem esse farol ali para te guiar nesse momento que era muito incerto, né? Então, como a gente consegue, né, com essa analogia ali do Amir Klink, de te guiar nos mares ali mais turbulentos, né? Então, essa também foi uma ação que a gente fez ali esse ano para garantir para os nossos clientes essa calma, né? De tipo, calma, tá tudo incerto, o mar tá turbulento, mas estamos junto, conta com os nossos assessores, que eles estão aqui cada vez mais próximos de vocês para ajudar nesse período de incerteza, né? E a gente também teve um desafio grande ali, terceiro, que foi a própria Expert, né? De reinventar a Expert. Isso. Que era nosso evento físico, né? A gente contava na Expert com 30 mil pessoas ali. A Expert já é o maior evento de investimentos do mundo, né? E aí a gente teve 3 meses antes do evento que se reinventar, fazer ele ser um evento digital. E foi até quando a gente tomou a decisão, né? Ele era um evento físico pago, né? Para 30 mil pessoas. E foi quando a gente falou, não, vamos deixar ele digital e vamos deixar ele gratuito esse ano, para a gente conseguir levar informação de qualidade, com grandes nomes e conteúdo importante nesse momento que acho que as pessoas precisam tanto. Então, a gente chegou a alcançar ali 5 milhões de espectadores, que foi super bacana. Eu estava aqui me segurando, para perguntar isso, porque talvez você não pudesse falar, mas, uau, 5 milhões de pessoas? 5 milhões de espectadores. Bom, bota no Guinness dos recordes, né? No meu Guinness, né? É seu e ponto, Foi uma audiência super bacana. Você sabe que, né, eu adoro essas conversas do Bora Falar de Branding, que a gente vai aprendendo, conhecendo as pessoas. Eu conheço o Amir Klink, na verdade eu tive com ele anos atrás, quando eu trabalhei numa empresa e a gente patrocinou o Paris-Dakar, e aí nós fomos ver a chegada da corrida, um dia antes da chegada, e a gente conversou bastante com o Amir Klink. E aí eu estou puxando isso porque, assim,
É impressão minha ou vocês gostam de mar? Isso não estava no script, mas assim, é o Amir Klink e a Maia Gabeira. Vocês gostam de mar, né? Assim como eu, vocês gostam de mar. Não, a gente gosta de mar porque eu acho que mar tem muito a ver com o mercado, né? Mas nessa campanha nova não tem nem só a Maia, né? A Maia foi o primeiro, a nossa primeira heroína ali brasileira, né? Trazendo um exemplo de superação. Mas a gente entrou já na sequência com o maestro João Carlos Martins, não sei Ah, se não vi chegou a ainda ver. não. Não vi, não vi. Não... Mas legal, legal, eu não tinha A visto. gente, essa campanha nova é muito, né? É uma entrega da nossa tagline do Investir Transforma, né? Num conceito mais macro ali de investimentos, que ele traz o investir do nosso core business, mas ele mostra que, cara, investir, tudo que você investe, pode ser tempo, pode ser energia, pode ser seu foco, transforma, né? E aí a gente traz exemplos ali de brasileiros que investiram em alguma coisa e causaram uma transformação. Então, a Maia foi muito essa superação ali dela, que foi o primeiro, né? Ela tinha asma, ela surfou uma onda que ela quase morreu e tal, e, putz, entrou no Guinness com a maior onda do mundo. A gente tem um segundo filme, que é o maestro João Carlos Martins, né, contando um pouco da história dele, que ele era pianista, e aí teve que passar por mais de 20 cirurgias ali com a mão, e ele se reinventou para virar um maestro brilhante e continuar inspirando as pessoas de outras formas. A Já, gente traz o Maurício de Souza. já estou querendo ver, já estou querendo ver. O Maurício de Souza, a gente ainda não lançou o filme completo, mas tá vindo aí também, que acho que é um exemplo de empresário, né? Brilhante. Acho que como branding também, o Maurício de Souza, ele é um exemplo muito legal, né? De reinvenção. Porque a gente traz a história dele falando que ele nasce com o gibi num momento que a televisão reinava ali no mercado, né? E além disso, acho que foram 60 anos atrás, não sei quantos anos atrás, mas quando ele traz que diversidade, né, todo mundo tem que aceitar as diversidades, porque o Cebolinha fala errado, porque o Cascão não toma banho, né? E que existem sim mulheres que são tão fortes quanto meninos, e aí ele traz isso, e ele transforma uma geração. E eu acho que o Maurício, ele é tão brilhante, assim, a história dele, porque ele foi se reinventando, né? Era gibi, aí foi para desenho, aí de repente tem teatro, aí foi para um parque de diversão, aí hoje em dia ele tem anime, né? Então, assim, como branding, eu acho que ele consegue contagiar várias gerações e fazer meio que as crianças crescerem com ele, com exemplos muito legais. Então vão ter várias histórias aí. A Maia foi só a primeira puxando uma fila, mas para a gente mostrar que quando você investe em alguma coisa que você acredita muito, você transforma. Não, já estou querendo dar notei aqui, quero ver tudo, quero ver tudo. A gente está mais ou menos caminhando para o final, sim, até pelo que você imagina na sua agenda. Me diz uma coisa, praticamente, eu estou assumindo isso, você me corrige, praticamente toda o seu mix de comunicação da marca XP vai para o digital. Muito pouca coisa ou quase nada deve ir, sei lá, para out of home ou anúncios impressos. Não é isso? Estou certo ou estou errado? Você diz na estratégia esse ano, especificamente por todas as mudanças, ou no geral, como estratégia Não, no geral? geral. Nem pensei especificamente nesse ano. Tá. Não, porque esse ano acho que a gente teve uma mudança de mídia ali grande, né, na estratégia de mídia, até por conta de comportamento, das pessoas não estarem na rua e tal. Mas, no geral, assim, digital, com certeza, hoje é a maior parte do nosso investimento já, mas a gente ainda investe em outros meios. A gente ainda tem um investimento considerável em Pay TV, out of home, impresso e alguns outros canais, mas digital, com certeza, predomina. Entendi. Estou quase chegando lá, hein? Vocês têm ações de co-branding? Ações de co-branding dentro de casa, você diz? Ou com outras Não, por exemplo, empresas e marcas? fora a bandeira de cartão, a eventual bandeira de cartão, mas você tem alguma ação de co-branding? Vocês, junto com alguma outra marca, já fizeram alguma ação? Eu não me lembro de ter visto. A gente tem, mas bem pontual, assim como você falou, né? A gente, bandeira de cartão, dentro de casa, a gente tem com outras marcas ali da XP Inc., né? Então, a gente faz muita ação com a Infomoney,
A gente fez agora 1 ano de pandemia, a gente voltou com as lives numa ação junto com a Infomoney. A gente tem algumas ações de co-brand com a Xpeed, que é a nossa escola de educação financeira dentro de casa. Mas com outras empresas, eu acho que bem pouco, mas pode vir coisas por aí. Entendi. Olha, ela deixou aí entender, pessoal. Né? Quem sabe, vem aí. Você falou de Infomoney, você falou de Speed, Primo Rico também? Primo Rico é um dos influencers ali, né? Nosso parceiro, mas o Primo Rico acaba se colando muito mais na marca Rico, né? Que é outra corretora que a gente tem dentro de casa ali. Ele é muito mais próximo da Rico do que da XP. Que é um outro caso impressionante. É um caso impressionante. E, assim, ele se autodesafia, né? Eu tenho 2 filhos, o mais novo, com 22 anos, acho que tem 1 ano, alguma coisa atrás, ele entrou numa maratona que as lives eram 5 horas da manhã. E o cara se autodesafia e ele bota 30, 40, 50 mil pessoas na live às 5 horas da manhã. Né? Eu sei que não é o objeto assim, da conversa, mas, nossa, negócio impressionante. É impressionante. Impressionante. Eu falo para ele nos papos com ele que eu comecei a acompanhar as lives ali também, as primeiras às 5 da manhã, e eu falava, eu como profissional de marketing, eu acho que eu preciso entrar para ver como você coloca 70 mil pessoas. Você está conseguindo uma audiência nesse horário, que eu acho que quem trabalha com marketing e comunicação é quase uma obrigação assistir para entender o que é, né? Exatamente, a sua leitura foi perfeita. Foi por isso que um dia eu me disciplinei, acordei 5 horas da manhã, e não é que lá tinham já, quando eu entrei, 30 mil pessoas. Assim, impressionante. É impressionante isso. É impressionante. Minha querida, a pergunta final, essa também são as 2 perguntas padrão, né? Assim, para alguém que hoje tem como idade média do nosso público 25 a 30 anos, está fazendo o MBA, quer subir na sua carreira ou fazer uma mudança de carreira, o que a Cíntia, com toda essa experiência, né, agilidade, responsabilidade, nunca mais vou esquecer disso, né? O que você sugere para essa pessoa? Que responsabilidade, deixa eu pensar. Eu acho que o principal para quem tá começando aí, começando não, né, 25, 30 anos já está no mercado, e eu acho que quer cada vez mais crescer, eu acho que é ser apaixonado pelo que faz e acreditar muito no propósito do que trabalha. Para mim, talvez esses sejam os 2 pontos ali que me movem todos os dias e para tudo que eu faço, assim. Eu acho que quando você é apaixonado pelo que você trabalha e com o que você trabalha, te dá força, te dá gás, te dá energia, faz você querer fazer mais, faz você querer fazer melhor, faz você querer estudar e faz o trabalho ir muito além ali de ser um trabalho, né, de ter um horário. Eu acho que ele extrapola tudo e eu acredito muito em trabalhar por propósito, né? Qual que é o propósito daquilo que você está fazendo, né? Então, quando eu olho aqui na XP, assim, eu acho que a cultura da XP é muito forte, e quando a gente vê esse propósito de transformar o mercado financeiro, de ver como os brasileiros ainda investem mal, de como teria uma transferência de renda brasileira, né? Tudo que você faz e que você trabalha e que você pensa, e pode ser uma ação de marketing pequeno, pode ser correr com um timing para colocar alguma coisa no ar. Eu acho que o que motiva a gente a pensar nesse propósito de transformação do país, né? Um legado muito maior do que, eu vou vender um produto, né? Eu acho que é uma coisa, é um propósito transformacional, assim. Então, acho que a gente tem que olhar por trás o que é o propósito do que a gente está trabalhando para ir além. Cíntia, eu vou fazer aqui um elogio, né? Eu acho que, assim, a gente, para quem está nos assistindo, a gente não se conhecia antes, a gente, né, tínhamos trocado e-mail, mas, assim, a sua energia é contagiante, né? A sua vontade de falar e a sua vontade de entregar, né, que você falou aí ao longo desse tempo com a gente, é contagiante. Eu acho que você está dizendo do propósito, da vontade de transformar e tudo, só externaliza essa energia que você passa, que é bem legal. Isso é bem legal. Legal, obrigada. Imagina, só fazer uma pergunta.
Qual é a tua primeira leitura diária? É um jornal? É uma newsletter? Dá essa dica para mim. Por onde você começa seu dia, assim, né? Será que o mundo ainda existe? Por onde você começa diariamente a se informar? Sendo bem sincera, minha primeira leitura acaba sendo redes sociais. Eu olho ali bem no pulso das redes sociais o que está acontecendo, né? Então, Twitter, Instagram, não sei o que, acho que principalmente Twitter, que você consegue pegar ali o que está nos trending topics para entender. Mas depois disso, eu olho sempre Infomoney dentro de casa para olhar o mercado e eu recebo algumas news ali com compilado de matérias. É sempre internet, mas que eu vou olhando os principais do que está acontecendo ali, tanto aqui no mercado do Brasil quanto de fora. Ok. Cíntia, você quer falar alguma palavra final? Não, acho que só agradecer o papo, obrigada, sempre legal falar de branding, e acho que é super importante essas conversas ali para cada vez mais a gente ter gente engajada aí com a gente. Legal. Pessoal, tivemos hoje uma super oportunidade de conversar com Cíntia Junqueira Cato, sócia e head de marketing da XP. Espero que você tenha aproveitado as dicas, acima de tudo, a visão que ela falou do curto, médio e longo prazo, agilidade compensada com responsabilidade, né, das estratégias que ela fez no rebranding e tudo mais. Então, valeu, um grande abraço a todos e até o próximo.